Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 154º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Efésios, capítulo de número 3, do versículo 14 em diante com todos vocês. E o texto diz assim: é uma oração de Paulo pela igreja. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês receberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto é maravilhoso porque essa oração que Paulo faz pela Igreja, essa oração é poderosa demais. Ele está preso aqui e aí ele vai lá e começa a... Ele começa o capítulo 1, 2 e 3 e ele vem nesse podemos dizer assim, todo um argumento teológico sobre a gente não ser merecedor e sobre Cristo ter nos salvo, sobre a gente ser salvo em Cristo, sobre recebermos o Espírito Santo. E aqui, quando ele chega ali naquela parte de ser ali da família de Deus, de ser adotado na família de Deus, ele vem e dá uma pausa. E essa pausa que ele dá, antes de continuar o argumento como corpo de Cristo, unidade em Cristo, unidade da igreja, ele pausa e faz essa oração. E ali ele fala, quando eu penso sobre tudo isso, sobre ter sido adotado, sobre ter sido perdoado, sobre ter recebido, ser tirado do reino das trevas, ser colocado no reino da luz, ser adotado em Cristo e nele ter todas as coisas nas regiões celestiais, não ser mais Israel ou gentios, mas ser um só povo em Cristo Jesus, essa unidade que Cristo traz, ele pensa sobre tudo isso, então ele cai sobre os seus joelhos e ele ora. E aqui eu quero falar algumas coisas sobre essa oração, né? Falar algumas coisas, meditar com vocês sobre essa oração. E ele fala, ele ora para que na sua gloriosa, e aí eu tem uma outra tradução aqui, tem uma tradução americana que é a NLT, é a New Living Translation, e ele vai falar assim: eu oro para que a sua gloriosa e os seus recursos ilimitados. Ele fala sobre Deus nos seus recursos ilimitados, as suas riquezas são ilimitadas. Ele fala que ele possa empoderar vocês dentro do seu espírito, fortalecer você dentro do seu espírito, fortalecer o nosso coração. E aí ele fala no versículo 17, então Cristo vai fazer morada no nosso coração enquanto você confia nele. Então é um relacionamento. É esse relacionamento. É Deus com seu ilimitado poder, seus ilimitados recursos, nos abençoando, fazendo morada dentro do nosso coração. E quanto mais a gente confia em Cristo, quanto mais a gente permanece nessa posição de viver em Cristo, ele vai crescendo em nosso coração. E aí, ele fala aqui, na segunda parte do versículo 17, your roots will grow down into God's love and keep you strong. Ele está falando aqui, e as raízes, suas raízes vão crescer no amor de Deus e te manter firme, forte. Toda vez que a palavra fala sobre raízes, e aí na tradução em português é arraigados, né? Arraigados e alicerçados no amor, aqui a tradução americana fala sobre crescer raízes. E quando você pensa numa árvore, a árvore ela vai em busca da água. E ela vai buscando na profundidade da terra os véus d'água que estão sempre profundamente ali dentro da terra. E aí
Pensando nisso na nossa vida, não é incrível como a palavra de Deus é simples no seu modo de expressar, para que a gente possa meditar e pensar nisso? A nossa vida é como se fosse uma árvore, e a nossa árvore tem que criar raízes, e as raízes precisam ir crescendo e crescendo, por isso que a gente precisa permanecer. Quanto mais tempo você permanece, mais as suas raízes crescem, mais essa raiz vai se aprofundando em nosso coração, no nosso espírito, nos fazendo mais fortes. E essa raiz cresce no amor de Cristo. É conhecendo mais desse amor que eu me aprofundo mais. É me tornando mais profundo que eu me torno mais forte. Então é um processo. E a gente olha às vezes para as pessoas e a gente fala, nossa, eu queria ter uma fé como aquela. Eu queria poder orar igual aquele cara, eu queria poder pregar igual aquela pessoa. Nossa, eu queria ser crente igual aquele irmão. Eu tenho ele como um modelo para minha vida. Então se você tá só olhando as coisas externas da vida das pessoas, mas não tá olhando como que o coração dela tá ali dentro, na alma. Quanto tempo aquela pessoa está gastando em oração, em leitura, em estudo, em rasgar o coração diante de Deus. Nós precisamos criar raízes profundas. Nós precisamos de um relacionamento verdadeiro. Eu e você precisamos entender. Aprende isso, por favor. A oração, ela tem método. Ela tem um método, mas ela não para no método. A oração, ela é um lugar. A oração é uma conversa. Eu vejo pessoas falando, eu não sei como orar direito. Como não? Só rasga o coração na presença do Senhor. E como um pai maravilhoso que Ele é, Ele vai te encontrar, Ele vai te ouvir, Ele vai cuidar de você. Sabe, como é que... mas eu nunca tive um pai. Eu não sei como falar com meu pai. Eu não tenho um relacionamento aberto com meu pai. Eu não consigo me relacionar com ele. Eu não tenho... E por aí vai. Às vezes eu não tive pai, não tive mãe, eu não tive meus pais. Eu não sei por onde começar. Eu não tive um bom relacionamento com meus pais. Então, como é que eu posso falar com Deus se os exemplos que eu tinha na terra não foram bons exemplos? Fala com Ele. Do seu jeito. Eu posso talvez te ensinar. É simples. Senhor, eu não te conheço. Eu não sei como falar contigo. Eu não sinto sua presença. Eu me sinto derrotado. Eu me sinto triste. Eu me sinto abalado. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Se você existe, se você é real, como os crentes dizem que você é, como a Bíblia diz que você é, se revela a mim. Eis-me aqui, meu coração rasgado na tua presença. Eu sei que tu és Deus, és Senhor, e eu estou desesperadamente precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Em nome de Jesus, amém. Essa é uma oração. Uma oração que, se eu estivesse em um momento realmente desesperador e não conhecesse Deus, essa é uma oração que eu faria. Quer ver outra? Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque a morte não chegou para mim. Eu ainda tenho mais uma oportunidade, eu tenho mais um dia. Obrigado porque eu não sei porquê. Eu não mereço, mas o Senhor me deu mais um dia. Muito obrigado por mais uma chance de ser melhor. Nem que seja 1% melhor do que ontem. Obrigado. Uma oração de gratidão. Sabe, é só falar. É só falar de verdade. Não tem um jeito certo. Não tem as palavras certas. Eu posso dizer que tem as palavras certas, mas não como você imagina. As palavras certas são as palavras mais verdadeiras e abertas e sinceras que você puder falar.
E Ele vai te ouvir. E Ele vai te ajudar. Como Paulo estava orando aqui, para que a gente possa conhecer, para que a gente tenha o poder de entender, como povo de Deus, qual é a largura, a extensão, a altura e a profundidade do amor de Deus. Eu quero experimentar esse amor. Eu quero experimentar, sabe? Eu quero para a minha vida. Eu quero isso para a sua vida também. Para que você seja assim capaz de perceber qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecer esse amor que excede todo entendimento. Não dá para entender o amor de Deus. Eu só quero mais. Eu não quero entender, eu não quero... Eu sei que amor não é uma matemática, eu sei que não existe uma fórmula mágica para entender sobre o amor, sobre... Não dá. Excede o entendimento. E essa parte é que me pega quando ele diz que Deus é capaz de fazer. Aí imagina o cenário. Deus é capaz de fazer o que você pede. Vamos subir o nível. Deus é capaz de fazer aquilo que você pede e pensa. Vamos subir um pouquinho mais o nível. Aquele que é capaz de fazer aquilo que você pede e pensa ou que você não pensa. Aquilo que você nem pensou ainda. Dá para subir um pouquinho mais o nível. E Paulo vai levar a um nível que é insano. Ele vai dizer: aquele que pode fazer, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, pensa, segundo o seu poder que atua em nós. Ou seja, ele pode fazer tudo que eu peço? Pode. Ele pode fazer tudo que eu penso? Pode. Ele pode fazer tudo que eu peço e penso? Pode. Mas Paulo está dizendo que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu possa pedir ou pensar. Ou seja, não dá nem para você imaginar o quanto ele pode fazer. E sabendo disso, eu só confio. Sabendo disso, eu só confio. Eu sei que ele vai fazer. Eu sei que talvez ele pode fazer se eu pedir. Eu sei que talvez se eu pedir, ele pode não fazer. Mas eu sei que ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo. Então é esse entendimento, né, de saber que existe um amor maior do que eu posso entender. Existe um Deus que me ama e que pode fazer muito mais do que eu posso imaginar. Isso me traz paz. Isso me traz uma paz que, como diz a palavra também, excede o que eu posso entender. E essa é a oração de Paulo pela igreja. E eu espero que se cumpra essa oração na sua vida. Enfim. Eu ainda vou meditar bastante sobre esse texto. Porque eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais desse amor. Eu quero mais dessa presença. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais da palavra. Eu quero mais. Eu quero ser movido. Eu quero que esse seja o combustível da minha alma. Mais de Deus. Eu só quero mais. Até o fim dos meus dias. Pensa sobre isso. Curte, compartilha e comenta esse vídeo. Manda pra alguém, se inscreve no canal. E é isso.
Deus te abençoe. Até amanhã.